partir de agora, você estará assistindo mais uma edição do programa Saúde Hoje. Temas de hoje: bioplastia facial, com a ginecologista Ana Paula Fabrício dos Santos. Tumor de próstata, com o radioterapeuta José Otávio Rodrigues Ferreira. Dessensibilização e reprocessamento por movimentos oculares, com a psicóloga clínica Denise Miller da Silva. Artrite reumatoide, com o reumatologista Marco Antônio Rocha Loures. O programa Saúde Hoje está apenas iniciando, em breve voltaremos. A psicóloga Michele Maimone é uma profissional extremamente gabaritada e possui várias especialidades dentro e fora do país. Especializada em psicologia clínica, saúde mental, psicoterapia infantil e do adolescente, além de psicoterapeuta de casais e família, formada pelo Chicago Center for Family Health nos Estados Unidos. A clínica de psicologia Michele Maimone é sinônimo de seriedade, ética e tradição na área de saúde, oferecendo amplos ambientes especialmente projetados para o atendimento de crianças, realização de testes vocacionais e terapia de família. Doutora Michele Maimone também atende depressão, síndrome do pânico, transtorno bipolar e toque, ansiedade e conflitos conjugais. Se você tem problemas que não consegue resolver sozinho, busque tratamento psicológico. O psicólogo acolherá seu sofrimento para aliviar sua dor psíquica e, junto com você, encontrar alternativas para resolver os seus conflitos emocionais. Clínica de Psicologia Michele Maimone, conceito em saúde e bem-estar. Rua Nel Alves Martins, 3415, próximo ao Hospital Maringá. Fone 3224-0287. Na hora dos óculos de grau, procure a Ótica Comercial. Dezenas de opções em armações e lentes e tudo facilitado pelo crediário próprio ou no cartão. Entre no clima do verão com as ótimas opções em óculos de sol das melhores marcas. Vai presentear? A Ótica Comercial também tem o presente. Grande linha em joias e relógios e vários modelos de alianças. Bom atendimento, rapidez e garantia. Procure a Ótica Comercial. Em Maringá, ótica é comercial. Manter a boa visão é desenvolver a alegria de viver, porque a vida é feita de pequenos detalhes. Por isso, os cuidados devem começar desde cedo. O Centro Oftalmológico Maimone está há 45 anos atendendo os mais diversos casos de doenças oculares e recuperando a sua visão. Estruturado com modernas instalações, a clínica dispõe de aparelhos da mais alta tecnologia, além de adaptação de lentes de contato, conta com oftalmologistas capacitados para a realização de cirurgias de glaucoma, catarata e pterígio. Tudo isso para melhor atendê-lo. Doutora Aline Maimone e Dr. Nelson Maimone, excelência e tradição em oftalmologia. Rua Nel Alves Martins, 3415, Maringá, Paraná. Fone 3225-3232. Estamos iniciando o nosso programa Saúde Hoje. Como entrevistada, nós temos a ginecologista Ana Paula Fabrício dos Santos, que vai falar sobre o tema bioplastia facial. Ana Paula, é um prazer tê-la aqui conosco. Obrigada, o prazer é todo meu estar mais uma vez aqui para a gente conseguir levar a informação que a gente nessa área médica, a gente tem uma paixão pela medicina, né, Nelson? E eu tenho paixão pela ginecologia, pela estética, enfim, eu falo que eu gosto de cuidar da saúde e da beleza das mulheres. Então é um grande prazer estar aqui, porque esse programa realmente é um sucesso, parabéns aí, que continue sempre assim. Obrigado. Bom, vamos definir para nós o que é bioplastia facial. A bioplastia facial é um implante facial para preencher vincos, rugas estáticas, não rugas de expressão, mas rugas paradas, que nem aqueles vincos que tem entre o nariz e a boca, aquele vinco que tem entre a boca e o queixo. A pessoa, com o tempo, com a idade, ela vai perdendo o ângulo da mandíbula, então vai misturando. Quando você olhar, a pessoa vai misturar o rosto com o pescoço, perde todo esse contorno mandibular. Então o que a gente faz na bioplastia? A gente faz um implante em planos profundos, tá? É acima do osso, embaixo da musculatura, então não é visível, fica um resultado muito natural e rejuvenesce bastante, porque o produto que foi implantado fica ali produzindo colágeno, e isso deixa a pele mais firme, com o tempo fica mais bonito, e ele tem uma vantagem: você faz uma vez e acabou, ela é definitiva.
eu falo entre aspas definitivos, porque nós não somos definitivos. Claro, daqui 5, 10 anos eu vou ter um outro vinco, mas o produto vai estar ali, vai estar agindo e vai deixando a pele cada vez mais bonita. Então você consegue fazer uma bochecha, consegue fazer um queixo. Muita gente nasce, tem malformação que a gente consegue melhorar e tem partes estéticas mesmo que incomodam. Ai, doutora, meu nariz tem esse dorso muito alto, eu queria um pouquinho mais de bochecha, eu queria um pouquinho mais de queixo, bocas. As mulheres depois da Angelina Jolie, né? É moda, elas querem estar com os lábios grossos, que fica mais sensual. Então a grande procura da bioplastia, a finalidade é essa, na parte da estética, é rejuvenescer de uma maneira bem natural, sem riscos. Quer dizer, tudo que a gente faz tem um risco, mas é um risco mínimo, não precisa de internação, tá? O pós-operatório é tranquilo, e eu vou fazendo e vou conversando com a paciente, vou mostrando para a paciente se ela quer mais, se ela quer menos. Eu sou muito cautelosa, eu falo assim, eu amo bioplastia porque o resultado é imediato, só que eu faço uma vez, depois de 45 dias, geralmente eu dou direito a um complemento, porque se precisar a gente faz um pouquinho mais para ficar mais bonito, para ficar de uma maneira bem natural, sem a pessoa olhar para a pessoa que fez a bioplastia e falar, ah, você fez bioplastia? Não, tem que olhar e falar, nossa, você está mais bonito, você está mais jovem, o que aconteceu? Cortou o cabelo, alguma coisa assim, mas não vai saber que fez a bioplastia, porque realmente fica bem natural e rejuvenesce bastante. E não é só rejuvenescimento, deixa mais bonito, que a gente vê jovens fazendo, né? Você disse que, bom, dentro desse enfoque, citou as mulheres, mas os homens também podem ser beneficiados com essa técnica. Eu não esperava que eu teria tantos pacientes homens, tem bastante pacientes homens. Os homens gostam muito desse ângulo da mandíbula. Se você for uma pessoa bem observadora, você vai ver o Brad Pitt, que é um ator que todo mundo admira a beleza dele. Então ele tem esse ângulo da mandíbula bem formado. Então os homens falam, doutor, eu quero que você deixe bem formado. E a gente faz esse ângulo que fica muito mais bonito, ele só não fica mais homem, mais masculino, fica bonito realmente. Rejuvenesce, mas eu tenho jovens assim de 28 anos que fizeram porque se acham, fica mais bonito, a aparência fica de mais homem e de uma maneira natural. Então eu acho que isso ajuda bastante, você vai ficar mais bonito de uma maneira natural. O material que você utiliza, Ana Paula? A bioplastia é usado o polimetilmetacrilato, que ela já é usado há vários anos na medicina, não na parte estética. Na parte estética ela está sendo usada há mais ou menos uns 20 anos, mas ela já era usada para prótese de quadril, enfim, para vários tratamentos e cada dia vai lapidando mais, né? Começou a usar na estética, então é um produto que não tem migração, que ele fica no local fazendo uma técnica correta, uma técnica, eu falo que o defeito, geralmente quando não fica bom, é o defeito na técnica, porque com o produto nós nunca tivemos problemas, entendeu? Agora eu vejo pessoas com exagero, com bochecha muito grande, com boca muito grande, porque foi usada uma quantidade muito grande de produto. Mas em relação ao produto, é super tranquilo, não tem problema nenhum, eu nunca vi nenhum problema, inclusive meu professor o orientador da pós-graduação, que é o Dr. Almir Naco, que ele assim, é o mago da bioplastia, ele que introduziu a bioplastia no Brasil e praticamente no mundo. Então a gente conversa muito sobre a bioplastia, ele tem muitos casos que ele fez há 20 anos atrás, que eu no caso eu não tenho. Eu tenho assim de 6, 7 anos atrás, ele tem de 20 anos atrás que não teve problema nenhum, que as pessoas sempre perguntam, doutor, não pode dar câncer, não pode dar nódulo, se ela for bem aplicada, bem acompanhada pelo médico, o resultado é muito bom e vamos dizer assim, os benefícios são maiores do que alguma complicação que possa ocorrer que a gente consegue resolver também. Ana Paula, quando você faz esse procedimento, ele é definitivo? Por exemplo, suponha que alguém faça, um exemplo, um procedimento desse tipo. Sim. E ficou com uma bochecha maior do que precisava. Exatamente. E não gostou Como é que faz? Dá para tirar? Aí não dá para tirar. Aí que está o problema. Por isso que é melhor você ter bastante cautela. Por isso que eu como médica e como mulher, e gostando muito da parte da estética, então eu sou muito cautelosa nessa parte. Eu faço. Sempre as pessoas querem mais. Sempre. Daqui 45 dias a pessoa vem. Doutor, eu quero um pouquinho mais. Não tem problema, a gente faz. Mas por isso tem que usar muita cautela na bioplastia, porque não sai mais.
Então você tem que procurar um profissional que tenha bastante experiência e tem aquele feeling para a beleza, sabe? De saber o que é bonito, o que é belo. Às vezes com estudo, a pessoa não consegue isso. Eu acho que isso daí tá mais no sangue, eu falo assim. É dom da gente de olhar e falar um pouquinho mais aqui, um pouquinho mais ali, vai ficar bom. Bom, esse procedimento, na verdade, é feito com anestesia local, né? Sim, é feito com anestesia local, na clínica, né? O pós-operatório é super tranquilo, às vezes dá um edema, pode pegar um vaso, dar um hematoma, mas sem outros problemas, pode trabalhar, inclusive, claro, eu tenho pacientes que vai fazer o rosto todo comigo, então ela vai fazer queixo, vai fazer os vincos, vai fazer bochecha, vai fazer ângulo de mandíbula, daí eu sempre falo, faz uma quinta ou sexta que provavelmente vai inchar, e daí na segunda você já vai estar bem melhor. Faz por etapas, então? Não, geralmente quando a pessoa vai fazer o rosto todo, eu faço de uma vez só, entendeu? Só que a gente fala, faz uma quinta, uma sexta, daí passa o final de semana em casa, porque daí incha bastante. Agora quem vai fazer a boca, vai fazer um vinco, daí é mais tranquilo, não incha tanto. Ana Paula, existe um limite de idade através do qual você, a partir dessa idade, não está contraindicado? Olha, não, eu sempre falo, eu faço bioplastia em pessoas acima de 18 anos. Daí a pessoa já está sabendo o que quer um lábio maior, eu quero uma bochecha maior. Tem muita gente que tem problema de queixo retraído, né, retrognata. Então a gente consegue também moldar essa parte do rosto, o terço inferior da face. Então eu faço acima dos 18 anos. Agora não tem limite para a idade. Eu tenho pacientes de 80 anos que fizeram bioplastia facial e saíram contentes porque, doutora, nessa idade eu não vou fazer mais plástico, mas eu gostaria de melhorar meu visual. Então a gente faz a bioplastia, dá um resultado bacana. Esse material que você injeta, ele é localizado, você falou debaixo do músculo? Ele embaixo do músculo, ele fica acima do osso e abaixo do músculo. Então a pele não entra em contato com ele? Dependendo da localização, até entra em contato, sim. Mas a maioria dos implantes, por exemplo, no queixo, bochecha, não entra em contato. Entra porque tem uma dispersão, é um gel, né? Mas o contato é muito pouco, porque ele é bem embaixo do músculo, até porque para você palpar, você não vai ver, não sente que tem ali um produto, porque ele realmente é introduzido em planos profundos. Ana Paula, obrigado pela tua participação conosco. Eu que agradeço. E está aqui, o espaço estará sempre aberto para você. Imagina, a gente vem sim, sempre falando aí da ginecologia, da estética, saúde e beleza. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Muito bem, o próximo tema em pauta, né? O próximo bloco é tumor de próstata, com o radioterapeuta José Otávio Rodrigues Ferreira. Nos aguarde, já voltaremos. Olha só que linda é a vida, há sempre um começo, uma nova canção. Corra, abrace, respire e sinta essa alegria no coração. Ensine o amor, aprenda a viver. Ame a vida, cuide bem de você. Cuidar da saúde é viver com alegria. Unimed Maringá, nosso melhor plano é cuidar de você. A psicóloga Michele Maimone é uma profissional extremamente gabaritada e possui várias especialidades dentro e fora do país. Especializada em psicologia clínica, saúde mental, psicoterapia infantil e do adolescente, além de psicoterapeuta de casais e família, formada pelo Chicago Center for Family Health nos Estados Unidos. A clínica de psicologia Michele Maimone é sinônimo de seriedade, ética e tradição na área de saúde, oferecendo amplos ambientes especialmente projetados para o atendimento de crianças, realização de testes vocacionais e terapia de família. Doutora Michele Maimone também atende depressão, síndrome do pânico, transtorno bipolar e TOC, ansiedade e conflitos conjugais. Se você tem problemas que não consegue resolver sozinho, busque tratamento psicológico. O psicólogo acolherá seu sofrimento para aliviar sua dor psíquica e, junto com você, encontrar alternativas para resolver os seus conflitos emocionais. Clínica de Psicologia Michele Maimone, conceito em saúde e bem-estar. Rua Nel Alves Martins, 3415, próximo ao Hospital Maringá. Fone 3224-0287. A Brasil Celular está há mais de 10 anos no mercado, atendendo Maringá e região na área de telefonia celular, praticando venda e troca de aparelhos novos e seminovos, com assistência técnica especializada, realizando serviços de qualidade com garantia e acessórios em geral. Aqui você encontra as marcas Apple, Samsung, Motorola, Nokia, entre outras,
desbloqueamos o seu aparelho. Acesse o nosso site www.naviodeofertas.com.br. Brasil Celular, Avenida São Paulo 380, fone 3226-8770. Manter a boa visão é desenvolver a alegria de viver, porque a vida é feita de pequenos detalhes. Por isso, os cuidados devem começar desde cedo. O Centro Oftalmológico Maimone está há 45 anos atendendo os mais diversos casos de doenças oculares e recuperando a sua visão. Estruturado com modernas instalações, a clínica dispõe de aparelhos da mais alta tecnologia, além de adaptação de lentes de contato, conta com oftalmologistas capacitados para a realização de cirurgias de glaucoma, catarata e pterígio. Tudo isso para melhor atendê-lo. Doutora Aline Maimone e Dr. Nelson Maimone, excelência e tradição em oftalmologia. Rua Nel Alves Martins, 3415, Maringá, Paraná. Fone 3225-3232. Na hora dos óculos de grau, procure a Ótica Comercial. Dezenas de opções em armações e lentes e tudo facilitado pelo crediário próprio ou no cartão. Entre no clima do verão com as ótimas opções em óculos de sol das melhores marcas. Vai presentear? A Ótica Comercial também tem o presente. Grande linha em joias e relógios e vários modelos de alianças. Bom atendimento, rapidez e garantia. Procure a Ótica Comercial. Em Maringá, ótica é comercial. A Bela Clínica quer cuidar de você e do seu bem-estar, dispondo da mais completa linha de tratamentos na área de dermatologia e medicina estética. Dr. Júlio Seguesi utiliza equipamentos de alta tecnologia para o cuidado de sua pele. Doutora Fabiana Torchiari, especializada em diversos procedimentos cirúrgicos, oferecendo o melhor conceito em cirurgia plástica. Venha fazer uma avaliação. Avenida Nóbrega, 340, em frente ao Bosque 2, fone 3262-1439 ou 3026-1515. Bela Clínica, cuidando de você e do seu bem-estar. Muito bem, estamos aqui com o radioterapeuta José Otávio Rodrigues Ferreira, que vai falar sobre o tema tumor de próstata. José Otávio, é um prazer tê-lo aqui conosco. Aliás, é a primeira vez, né? Exatamente, Nelson, mas é um prazer estar aqui com você. Uma satisfação muito grande a gente poder estar aqui esclarecendo alguma coisa a respeito de câncer de próstata. A gente tem convidado que o José Otávio há muito tempo e quase nem nunca tem tempo, mas como a gente agora transferiu a época de gravação, então ficou mais fácil para a gente. Muito bem, José, eu gostaria, né, José Otávio, que você falasse sobre esse tema tão interessante dentro da sua área de atuação, que é o tumor de próstata. O que significa tumor de próstata? Bom, na nossa área, que é oncologia, tumor de próstata para nós compreende os tumores malignos da próstata, tá? Os sintomas que caracterizam a hipertrofia prostática benigna e o câncer de próstata são muito semelhantes. Porém, alguns detalhes é que vão fazer a diferença para você conseguir fazer o diagnóstico definitivo e fazer o tratamento correto do tumor. Muito bem, eu só gostaria de lembrá-los, antes da gente continuar o nosso bate-papo aqui com o José Otávio, lembrar que o José Otávio, um breve currículo dele, que ele é formado pela PUC de São Paulo, ele fez residência no Hospital das Clínicas de São Paulo, na área de radioterapia e oncologia, e ele é professor de oncologia da UEM desde 1987. Um bocado de tempo, hein, José Otávio? Já está quase na hora de aposentar, né? Já está quase na hora de se aposentar. Quase. E como é que tem sido o teu trabalho na universidade aí? Olha, é um trabalho muito gratificante, porque a gente pegou desde a primeira turma, então a gente tem um conhecimento grande dos ex-alunos, então de vez em quando a gente recebe um telefonema, como é que estou com um caso assim, assado, ou recebe algum paciente encaminhado, é uma satisfação muito grande isso. Então, além daquele prazer de você estar na sala de aula e revivendo os seus velhos tempos, essa parte dessa inter-relação com os ex-alunos é muito bom. Nós temos, inclusive, uma experiência aqui de ter entrevistado aqui o reitor, né, da UEM, que é o Décio Esperandil, né? Certo. E o Décio, ele esteve aqui, inclusive, falando sobre a Universidade Estadual de Maringá e a brilhante posicionamento dela no universo universitário do Brasil, né? E está de parabéns, né, à UEM, exatamente por esse progresso, e se deve, é claro, aos professores, que lá estão, entre eles, o José Otávio, né, José Otávio? É uma satisfação a gente poder compartilhar desse mundo universitário aqui da UEM, pela segunda vez, né, consecutiva, ela
ficou classificada como a primeira universidade do Paraná e a 10ª do Brasil. Isso é uma honra para todos nós maringaenses, né? Beleza, passamos a Federal e a UEL, né? Isso aí, vamos continuar lutando para continuar nesse ritmo. Bom, continuando o nosso bate-papo sobre o câncer de próstata, como, por exemplo, no caso, o homem, ele pode ter uma ideia assim, eu tenho algum problema na minha próstata? A primeira coisa que o paciente se queixa é do problema que ele tem que levantar muitas vezes à noite, tá? E a perda do jato urinário forte. Então ele fala que não consegue mais urinar, ele sente que sobrou alguma coisa. E o incômodo terrível é que tem paciente que levanta de 10 em 10 minutos durante a noite. Então, pelo esse aumento do volume da próstata, existe uma compressão da uretra prostática e isso faz com que não consiga fazer um esvaziamento total da bexiga. Com isso, rapidamente essa bexiga é distendida pelo volume urinário e o reflexo já avisa que está com vontade de urinar. Então ele vai, urina 10% do volume urinário, volta, daqui a pouco novamente o reflexo dizendo que está na hora de urinar de novo e o paciente fica nesse transtorno. Raramente ele vai apresentar sangramento na urina, tá? E muitas vezes, Nelton, a gente faz o diagnóstico de próstata pelas dores ósseas. Tá? Então o paciente chega se queixando de dor em coluna, em dor em articulação coxofemoral, você vai pesquisar, faz uma radiografia, você vai ver as lesões características de câncer de próstata, que são umas lesões mais esbranquiçadas, diferente das outras metástases ósseas, em que existe uma destruição. Tá? É uma lise óssea. Nessa não. Existe uma calcificação, vamos dizer assim, muito grande, são lesões osteoblásticas, né? Ela produz ossos. Então o paciente tem muita dor em coluna. E essa é uma característica do câncer de próstata, esta disseminação para ossos, principalmente axiais. Bom, essa já é uma fase já mais ou menos tardia, né? Sim, mas esses pacientes raramente chegam numa fase inicial. Por quê? Porque o brasileiro, né, como toda a nossa cultura né? latino-americana, nós nunca fazemos a prevenção. E a prevenção é a alma do negócio, principalmente se falando de câncer. A cura do câncer passa pelo diagnóstico precoce. Acho que todos devem estar interessados em saber como é que a gente faz o diagnóstico do câncer para não chegar, num caso desse, com metástases, né, que são sementinhas que o câncer manda para outros órgãos, e é aí que geralmente reside o grande problema do câncer, né? Como que você faz o diagnóstico? Bom, o paciente então chega, de modo geral, está indicado a partir dos 40, 45 anos, um check-up urológico em todos os homens, tá certo? Isso seria o ideal. Nisso aí você vai fazer o quê? Primeira coisa, o urologista ou o oncologista vai fazer um toque retal para ver como é que está essa próstata, se ela está aumentada ou não. E o que é mais importante é ver a consistência da próstata, se ela é fibroelástica, se ela é dura, pétrea. Se você palpar uma próstata pétrea, você praticamente fechou o diagnóstico. Pétrea significa dura? Dura. Você toca, você vê que é diferente, é como se estivesse tocando osso, tá? O passo seguinte é você fazer os exames, né? Você vai pedir principalmente o PSA, que é um antígeno prostático específico, em que normalmente ele está elevado nos tumores de próstata. E para fechar o tripé no diagnóstico é o ultrassom, principalmente o ultrassom transretal, que vai mostrar algum nódulo e aí então você tem o local para se fazer a biópsia. Lógico que a biópsia hoje, ela começou com 8 fragmentos, 16, 32, hoje está um número grande, em volta de 32 pontos de biópsia na parte periférica da próstata. Existe uma tendência familiar, né, para o indivíduo ter câncer de próstata, né? O câncer não é genético, mas realmente existe uma predisposição. Tá? Então, famílias que têm câncer de mama, por exemplo, uma irmã tem 15 vezes mais chance de ter um câncer de mama do que uma outra família que não tem nenhum caso, tá certo? Então, existe uma certa predisposição. Então, familiares de alguns pacientes com câncer têm que ficar sempre alerta. Começou algum tipo de sintoma, procurar, lógico, assistência médica para poder fazer o diagnóstico precoce. E a idade, você disse que... A partir dos 40, 45 anos, o paciente tem que ficar alerta. Muito bem, a gente fica preocupado, é o seguinte, fez o diagnóstico de câncer, será que está fechado? Eu estou com câncer e agora de próstata? Será que eu tenho cura o câncer de próstata ou não tem?
José? Bom, aí você vai partir para a parte, vamos dizer assim, científica do negócio, né? Você vai ter que fazer o estadiamento do tumor. O estadiamento o que é? Você vai fazer uma série de exames para ver se esse tumor está localizado, se ele está infiltrando localmente ou se ele já disseminou. Cada fase dessa doença, né, você tem um tipo de tratamento específico. Alguns são coincidentes, outros são exclusivos, tá? Mas é um tratamento tranquilo de um modo geral. E dentro desse contexto, assim, como é que o paciente sabe, eu estou ou não estou curado? Isso é evolução. A gente tem uma estatística, por exemplo, em tal fase da doença a gente tem tantos por cento de prognóstico de cura. Além disso, você tem que sempre... É diferente de uma apendicectomia. O paciente chega para o cirurgião, fez a apendicectomia, vai embora, está curado, acabou. O paciente oncológico, esse paciente sempre vai estar fazendo as revisões periódicas com a gente. Por quê? Exatamente para ver se esse paciente está curado, se ele apresenta recidiva, se ele apresenta metástase, e quanto mais precoce, da mesma forma que no início do tratamento, no paciente virgem, você vai tentar minimizar os efeitos deletérios da doença, acudindo uma metástase precoce, uma metástase única, evitar que o paciente dissemine rapidamente. Infelizmente, nosso tempo terminou. Agradeço. O espaço aqui estará aberto. Eu acho uma área tão interessante dentro da medicina, né, que vale a pena voltar aqui para um futuro. É uma satisfação poder voltar. Estamos às ordens aí. Tá, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço a oportunidade de mais uma vez estar aqui, podendo falar com você e com toda a comunidade de Maringá e região. Tá, obrigado. Muito bem, só gostaríamos de lembrá-los que no próximo bloco o tema em pauta é dessensibilização e reprocessamento por movimentos oculares, com a psicóloga clínica Denise Miller da Silva. Nos aguarde, já voltaremos. Olha só que linda é a vida, há sempre um começo, uma nova canção. Corra, abrace, respire e sinta essa alegria no coração. Ensine o amor, aprenda a viver. Ame a vida, cuide bem de você. Cuidar da saúde é viver com alegria. Unimed Maringá. Nosso melhor plano é cuidar de você. Na hora dos óculos de grau, procure a Ótica Comercial. Dezenas de opções em armações e lentes e tudo facilitado pelo crediário próprio ou no cartão. Entre no clima do verão com as ótimas opções em óculos de sol das melhores marcas. Vai presentear? A Ótica Comercial também tem o presente. Grande linha em joias e relógios e vários modelos de alianças. Bom atendimento, rapidez e garantia. Procure a Ótica Comercial. Em Maringá, ótica é comercial. A Corpus Face Aesthetic Center, fundada há 17 anos pela diretora clínica Flávia Andreotti, oferece resultados clínicos comprovados e preços acessíveis para quem busca tecnologia e qualidade em atendimento. Aqui você encontra ambientes confortáveis com profissionais especializados na área de tratamento para emagrecimento, gordura localizada, celulite, flacidez e estrias, além de uma linha completa de tratamentos faciais e a laser. Agende uma consulta personalizada e confira os nossos lançamentos. Corpus Face Aesthetic Center, fone 3031-6677. A Terra Mãe Confecções está há 15 anos em Maringá, atendendo atacado e varejo, prezando sempre a sua beleza, estilo e conforto, com uma coleção única e tamanhos do 38 ao 48. Terra Mãe, a moda em sintonia com o que você precisa e deseja. Agora em 2 endereços para melhor atendê-lo. Estamos de volta ao nosso programa Saúde Hoje. Como entrevistada, nós temos a psicóloga clínica Denise Miller da Silva. É um prazer ter aqui conosco, Denise. Prazer também, Dr. Nelson. Obrigada pela oportunidade, pelo convite. Muito bem, vamos falar agora do tema, né? É um tema meio complicado, mas ela vai explicar bem para nós o que significa essa dessensibilização, reprocessamento por movimentos oculares. Tem uma sigla EMDR. Só para lembrá-los, a Denise ela é psicóloga clínica, ela tem um atendimento psicoterápico para adolescentes e adultos. Ela também é terapeuta em EMDR, certificada pelo Instituto EMDR da Califórnia, nos Estados Unidos. Tem especialização em gestão empresarial, com ênfase em recursos humanos.
especializando-se em neuropsicologia. Muito bem. Essa sigla EMDR, explica para nós. É uma sigla diferente, né? Mas ela significa mesmo dessensibilização e reprocessamento por movimentos oculares. É uma metodologia nova. Dr. Nelson, ela tem em torno de 20 anos, ainda é uma jovem, né? E iniciou-se através de Francine Shapiro em torno de 1980 para trabalhar transtornos de estresse pós-traumático. Né? Então, para solucionar problemas de trauma. Né? Na época, pós-guerra, né? As guerras recentes, né? Então as pessoas saíam muito sequeladas. Né? E ela, então, elaborou um protocolo, né? E com essas pessoas foi dessensibilizando o trauma. Né, que ficavam, e o que se tem descoberto através dos estudos é que um trauma, ele prejudica muito o funcionamento do cérebro, né, a ponto de a informação traumática ficar congelada no cérebro, na rede neuronal, e por isso que a pessoa que tem um trauma, ela não consegue ter uma vida normal, né, do presente para o futuro. Ela retorna ao passado, ela se lembra, ela tem sentimentos, sensações, impressões passadas. Né? Eu gosto de usar o exemplo de um acidente de carro, por exemplo, para diferenciar um trauma pequeno de um trauma grande. Um trauma pequeno, vamos supor, uma pessoa, ela vai tirar uma carteira de motorista, ela não consegue passar, então ela fica com aquilo, fica com sensações horríveis, né? Sudorese, taquicardia, falta de ar, sonha com isso já se tornou um trauma para ela. Quando ela não passa, ela fica com muito medo de passar uma outra prova. Um trauma maior, no caso de um acidente, uma pessoa, ela sofre um acidente com a família ou com amigos, dirigindo ou não, e daí tem morte nesse acidente. Essa pessoa, ela atravessa anos com as mesmas sensações do momento que aconteceu o acidente, ela volta à memória, vem em sonhos, ela chora com facilidade, são vários sintomas. O transtorno de estresse pós-traumático é caracterizado por isso, é um transtorno porque é um conjunto de sintomas que se repete, não abandona a pessoa. Né? E de estresse porque também é algo que agoniza, é diário, é repetitivo, né? E pós-traumático é após o trauma. Então o MDR trata disso. A gente tem acompanhado, inclusive, na mídia em São Paulo, a onda de sequestros que existem, né? E inclusive, existe uma terapia, né? Que se utiliza do psicólogo, né, para tratar esses casos, né? É um tipo também de trauma, né? É um tipo também de trauma, com certeza, né? A violência urbana, né, que vem nos acometendo, isso precisa de um tratamento que seja eficaz, e o MDR ele é eficaz, né? Ele tem um número pequeno de sessões quando a pessoa chega ao consultório com um problema focal, né? Porque é uma terapia focal. No consultório eu utilizo com os meus pacientes quando a terapia vai em andamento e tem alguma coisa que não deixa ela fluir. Eu aplico o MDR e rapidamente aquilo se dissolve e o andamento da terapia, né, se prolonga, vai bem, temos ótimos resultados. E nesses eventos de violência urbana o MDR tem sido muito usado, inclusive a Cruz Vermelha utiliza o MDR. E por exemplo, é um tratamento assim, a longo prazo? Não, ela foi elaborada para ser breve e focal, então ela está dentro da categoria das psicoterapias breves, né? Mas nós podemos utilizar tanto como terapia breve, como um instrumento dentro da psicoterapia tradicional, né? Por exemplo, uma pessoa sofreu um assalto, né, ou um acidente recentemente, e ela não quer levar esse trauma para o resto da vida ou por muitos anos, porque ele fica ali agregado no cérebro. A pessoa nos procura, né, daí nós levantamos todo um protocolo, que tem um protocolo para isso, e começamos então a trabalhar. O que é? É levar a pessoa a processar rapidamente aquela informação e não deixar ela alojada, né, passando anos por anos com aquela problemática e todos os sintomas que um estresse e um trauma pode ocorrer. Então ela é facilmente desbloqueada, é como se nós limpássemos a rede neuronal e ao mesmo tempo construíssemos outras redes facilitadoras e positivas. No caso, Denise, você acabou de citar, né? Num trauma, o cérebro é comprometido, né? Sim, comprometido. Exatamente sobre o efeito da emoção, aquele acidente fica gravado eternamente no cérebro da pessoa, né? Fica. E você consegue, então, como diria, deletar essa, vamos chamar assim, né?
Você é meu computador, né? Até parece, né, que é deletar, mas deletar, não é. Não é bem deletar, não é né? deletar. Exato. A pessoa, ela consegue conviver com aquele trauma, conviver e se adaptar a ele e deixá-lo no tempo em que ele foi criado, que é no passado. E daí vive o presente para o futuro. Ou seja, uma pessoa que passa por um trauma, ela tem essa informação e com ela, adiante toda a construção da vida dela futura, tem como referência esse prejuízo que o trauma trouxe, em termos de sentimento, de emoções corporais. À medida em que você desbloqueia isso, né, o que acontece? A pessoa tem todo o potencial dela para crescer, não é mais interferido com os sintomas do trauma. Então, exatamente, você aprende a lidar então com a situação. Aprende a lidar, a enfrentar, a aceitar e entende que isso ficou no passado e não fere mais. No caso, Denise, suponha, por exemplo, você não fez, o indivíduo tem um trauma, né? Não vamos especificar qual tenha sido esse trauma, né? Isso interfere de uma forma assim acentuada na rotina do paciente? Interfere. Interfere porque a pessoa passa a ter sintomas, prejuízo no sono, não consegue dormir, tem insônia, não consegue manter o sono, às vezes emoções né, não sabem porquê, ou até lembrando do trauma, começam a sentir, a ficarem perturbados. É uma perturbação contínua, uma perturbação grande, né? E o objetivo da terapia com o EMDR é tornar essa perturbação o mínima possível. Nós usamos escalas, né, para acompanhar a diminuição desse sofrimento que a pessoa tem do trauma. E no caso, como você pode identificar estou ou não com um problema desse tipo? Isso é fácil. Se a pessoa passou por uma situação difícil, perturbadora, e dia a dia, meses e anos, e ela continua lembrando dessa situação, essa situação continua incomodando, isso caracteriza um trauma. Né? Porque sendo uma situação negativa. Então, se vier à cabeça continuamente, se ela tiver a saúde prejudicada, a saúde psicológica prejudicada e também não souber o motivo, provavelmente pode ser um trauma. Pode ser reações de estresse pós-traumático. E no caso, como você acabou de citar, transtornos de estresse pós-traumático. Sintomas que você poderia identificá-lo? Como eu falei, perturbações no sono, até perturbações alimentares. A pessoa pode ter problemas de convívio social, para trabalhar, fobias, né? Pode até desenvolver fobias. É uma variação de dificuldades, Dr. Nelson, né? Então, assim, ela precisa ser avaliada. Essa pessoa precisa ter uma categorização, né? Ver o que está acontecendo, quais os sintomas. Você sabe que um transtorno é uma síndrome, né? Então, ela é um conjunto de vários sintomas que aparecem, um só não dá para caracterizar uma doença, né? Ou um problema. E o transtorno causado por estresse é um conjunto de sintomas também. Existe alguma contraindicação para se aplicar esse método? Tem sim, pessoas com psicose aguda, né, bipolaridade, transtorno bipolar agudo, pessoas com epilepsia sem medicamento, gestantes, né, porque vai mexer com o emocional, com memórias da pessoa. Né? Então, ela precisa estar pelo menos medicada ou não com um agravamento, né, dessa espécie, como uma psicose, uma epilepsia sem medicamento, uma gestante, que também nós vamos mexer muito com a emoção dela. Então, essas pessoas, né, não atendemos, precisamos fazer uma avaliação bem feita. A gente tem mais 2 minutinhos. Você trabalha nesse método com uma outra psicóloga, Elizabeth Regina Maio Siqueira? Isso, com a Elizabeth. Nós fizemos a formação em MDR, né? Somos certificados pelo Instituto de MDR da Califórnia, nos Estados Unidos, né? E trabalhamos com esse método há 5 anos, eu e a Elizabeth. E quem pode aplicar esse método? Somente quem fez a formação e o treinamento em MDR, certificado pelo MDR. Somente psicólogos e médicos com experiência em psicoterapia, que sabem manejar o emocional e o comportamento do paciente. No caso, Denise, quanto tempo dura assim, essa terapia? São muitas sessões? Não? Se for, como eu já te disse, se for assim, uma situação focal, a pessoa chega com um problema exato, focal, um trauma, ela já sabe qual é, a probabilidade de ser rápida é muito grande, em poucas sessões. Né? Agora, quando já vem com um trauma, retraumatizada, então já de muitos anos, isso já agregou muitas emoções, muitos sentimentos, muitos problemas junto. Então nós temos que fazer uma anamnese bem feita, bem prolongada, para caracterizar então quais os pontos que nós devemos dessensibilizar. Isso, como toda doença, quanto mais tempo demora para tratar, pior fica. Exato, isso mesmo. Você ter a precocidade é fundamental, então? É fundamental, é importante. Não quer dizer que aquele que já tem há muito tempo não possa ser tratado, né? É uma questão de identificar, não é, o que precisa ser trabalhado, o trauma.
essa orientação depende de quem para ser orientado? O paciente tem que desconfiar ou o médico tem que estar... Uma indicação médica onde ele vai observar todos esses sintomas, né, de trauma e de estresse pós-traumático, ou mesmo a pessoa que está incomodada, ela não consegue dormir, ela não consegue comer direito, não consegue ter relações sociais ou familiares, ou a memória, né, rememora, né, o problema continuamente, né, aquela situação em que ela passou difícil, vem à mente, isso já é o suficiente para ela procurar ajuda. Denise, eu quero agradecer a oportunidade, o tempo foi rapidinho. Rapidinho, exato. Então, obrigado pela gentileza, hein? Eu que agradeço a oportunidade. Tudo bem. Obrigada. Muito bem, vamos lembrá-los que no próximo bloco o tema em pauta é artrite reumatoide com o reumatologista Marco Antônio Rocha Loures. Nos aguarde e já voltaremos. Olha só que linda é a vida, há sempre um começo, uma nova canção. Corra, abrace, respire e sinta essa alegria no coração. Ensine o amor, aprenda a viver. Ame a vida, cuide bem de você. Cuidar da saúde é viver com alegria. Unimed Maringá, nosso melhor plano é cuidar de você. Alcro Piscinas e Lazer. Há 20 anos no mercado, proporcionando o melhor em banheiras com hidromassagem, saunas, bombas hidráulicas, piscinas e toda a linha de móveis e produtos para piscinas. E agora representando a marca Energisol, uma nova tecnologia em aquecimento da água a partir do aproveitamento da energia solar para residências, comércios, indústrias, piscinas e outros. Faça-nos uma visita e venha conhecer nosso novo showroom. Alcro Piscinas e Lazer, Avenida Brasil 5140, telefone 3225-6262. A Bela Clínica quer cuidar de você e do seu bem-estar, dispondo da mais completa linha de tratamentos na área de dermatologia e medicina estética. Dr. Júlio Seguesi utiliza equipamentos de alta tecnologia para o cuidado de sua pele. Doutora Fabiana Turchiari, especializada em diversos procedimentos cirúrgicos, oferecendo o melhor conceito em cirurgia plástica. Venha fazer uma avaliação. Avenida Nóbrega, 340, em frente ao Bosque 2. Fone 3262-1439 ou 3026-1515. Bela Clínica, cuidando de você e do seu bem-estar. Estão abertas as inscrições para os cursos de pós-graduação do Instituto Paranaense de Ensino. São 9 cursos na área de gestão com início imediato. Turmas aos sábados ou semanais. Escolha o curso que mais combine com a sua carreira e matricule-se. Mais informações no site www.institutoparanaense.com.br ou pelo fone 4430466595. Pós-graduação é no Instituto Paranaense de Ensino. Na hora dos óculos de grau, procure a Ótica Comercial. Dezenas de opções em armações e lentes e tudo facilitado pelo crediário próprio ou no cartão. Entre no clima do verão com as ótimas opções em óculos de sol das melhores marcas. Vai presentear? A Ótica Comercial também tem o presente. Grande linha em joias e relógios e vários modelos de alianças. Bom atendimento, rapidez e garantia. Procure a Ótica Comercial. Em Maringá, ótica é comercial. O novíssimo visual do Colégio São Francisco Xavier traduz sua filosofia de crescer e melhorar sempre. Música, esporte, dança e grandes eventos completam uma educação baseada em excelência de ensino e valores morais e espirituais. Colégio São Francisco Xavier, um colégio que pensa no futuro de seu filho. Colégio São Francisco Xavier, onde educar com amor cristão e seriedade faz a diferença. Estamos de volta ao nosso programa Saúde hoje e como entrevistado nós temos o reumatologista Marco Rocha Loures. Marco Antônio, é um prazer tê-lo aqui conosco. Obrigado pelo convite, Maimone, e parabéns pelo sucesso do seu programa. Obrigado. Vamos resumir aqui o currículo do Marco. Ele, no caso, ele é professor de reumatologia da Universidade Estadual de Maringá.
ele é membro da Sociedade Brasileira de Reumatologia e também do Comitê de Artrite Reumatoide. O Marco sempre tem viajado em todos os congressos que existem por aí afora, e ele vai trazer a nossa experiência dentro dessa doença, né, tão importante que é a artrite reumatoide. E, para começar, eu vou perguntar ao Marco para definir para nós o que é artrite reumatoide, Marco. Nelson, artrite quer dizer o seguinte, uma inflamação da articulação. E reumatoide é uma doença específica que atinge a sinóvia, que é uma membrana que cobre a cartilagem e cobre as articulações. Esse é o órgão choque, ou o órgão específico de inflamação da artrite reumatoide. E ela atinge 1% da população. Ela, se não tratada, ela dá uma destruição cartilaginosa, destruição articular. Então o foco hoje, e a gente discute muito isso dentro da Sociedade Brasileira de Reumatologia, dentro também da Sociedade Americana de Reumatologia, do qual sou membro, de fazer primeiro o diagnóstico precoce. Quanto mais cedo o diagnóstico, melhor. E também, depois de ser feito o diagnóstico precoce, o tratamento precoce, quer dizer, o tratamento inicial rápido para você não deixar sequela nesses pacientes. Então, a artrite reumatoide é uma doença que atinge todas as articulações, principalmente as das mãos, e que é tratada, a pessoa tem realmente uma recuperação razoável, boa, e tem um padrão de vida, uma qualidade de vida boa. Dentro desse enfoque, Marco Antônio, no caso, por exemplo, qual a faixa etária? Afeta indistintamente homens, mulheres, e tem alguma idade assim que ela inicia? Ela atinge mais mulheres do que o homem, em torno de 3 a 4 mulheres para um homem, e a incidência pode ser de qualquer idade, mas principalmente na idade adulta, né, jovem adulto. E tem também a classificação da artrite reumatoide juvenil, que atinge crianças abaixo de 16 anos, ou jovens abaixo de 16 anos, mas pode se iniciar até com 1 ou 2 anos de idade. Aqui em Maringá nós não temos, mas em algumas cidades, grandes cidades, tem o reumatologista pediátrico. E a gente faz esse papel porque aqui na nossa região não tem essa especialidade. Mas, como eu falei, são pessoas que têm uma incidência familiar, têm uma penetração familiar, tem também, hoje é muito claro, a genética e também o meio ambiente. No caso, por exemplo, o tipo de trabalho, a parte emocional está muito relacionada a isso. E, Maimone, o cigarro é um fator hoje de risco, isso é, a pessoa que fuma, tem a família com artrite reumatoide ou algum familiar, a incidência ou a possibilidade de desenvolver uma artrite reumatoide grave é uma possibilidade grande. Interessante, né? O cigarro é um vilão, o cigarro é bebida alcoólica, né? Daí as propagandas aí das cervejas aí afora, né? Permitidas, né? É tão ruim como as drogas que são combatidas aí de uma certa forma, né? E o importante é que, no caso do cigarro, é o câncer de pulmão, né? Está aí, né? E doenças coronárias, né? Doenças circulatórias, extremamente um risco grande. Doenças, no caso, reumáticas, artrite reumatoide, como eu te falei, o lúpus eritematoso, tem muitas doenças vasculares reumáticas, como Takayasu, como doença de Buerger, trombolegite obliterante, doença de Kawasaki, todas elas têm um risco grande. Além dos que você falou, né? Os cânceres de pulmão, cânceres também do sistema gastroesofágico, isso realmente tem um fator de risco para o fumante. E a gente vê hoje que as autoridades estão preocupadas com o cigarro, inclusive fazendo leis, não deixando que fume até nos ambientes abertos. Isso é porque tem estudos científicos mostrando que a proibição do fumo, ou você evitando o cigarro, o fumo, você evita grandes problemas de doença de saúde pública. E nós tivemos a oportunidade, inclusive, de entrevistar aqui o secretário de Saúde de Maringá, o prefeito de Maringá, falando exatamente sobre como Maringá, no contexto nacional, já tem uma lei que proíbe praticamente há 2 anos de se fumar em lugares públicos, né? É verdade. Isso é uma lei muito importante. Isso tem que ser entendido pela população como benefício, não como uma punição, porque os dados mostram de que aonde foi proibido o cigarro, as incidências de doenças, várias doenças diminuíram,
e diminuir o número de mortes também, de internações hospitalares, quer dizer, a procura dos serviços públicos de saúde diminuíram. Marco Antônio, no caso, por exemplo, da artrite reumatoide em si, você disse que ela atinge as grandes articulações. Como é que são a característica clínica, né, a sintomatologia no caso dessa doença? Mamone, a característica dela, na verdade, são as pequenas articulações. São as articulações, principalmente das mãos. Então, existe critérios diagnósticos. Praticamente todas as doenças existem critérios diagnósticos. No caso da artrite reumatoide, os clínicos são artrite das mãos, de pequenas articulações, tem que ter 3 ou 4 articulações inflamadas, tem que ter rigidez matinal, a pessoa tem uma rigidez de 1 hora, quer dizer, ela acorda, a mão fica com dificuldade de se movimentar por 1 hora, aí ela começa a movimentar, começa a melhorar, principalmente essas interfalangianas proximais são as principais, mas podem as metacarbofalangianas de punhos também serem atingidas. Claro que as grandes articulações também são os joelhos, os tornozelos, coxofemorais, mas principalmente as pequenas articulações, e elas têm que ser simétricas, são critérios diagnósticos também. Quer dizer, você tem numa mão, na mão direita, você tem na mão esquerda, você tem no punho direito, você tem no punho esquerdo, cotovelo direito, cotovelo esquerdo, ela tem uma simetricidade, isso é importante para o diagnóstico. E isso estão, através dos comitês de estudo, elas são critérios para diagnóstico, além dos critérios laboratoriais e critérios radiológicos. Mas é isso, pequenas articulações, rigidez matinal e simetricidade. Você falou em exames laboratoriais, quais são os que você utiliza no diagnóstico dessa doença? Nós temos um diagnóstico que é o chamado látex ou olerose, que é assim, você tem a positividade, mas você tem, só ele não é importante. Você tem que fazer a junção da clínica, isso que eu falei para você, da clínica, e mais esse laboratório. Só que, na medicina nada é absoluto, você pode ter uma positividade, ou você pode ter uma artrite reumatoide com uma positividade ou não positividade, negativo esse exame. Então, o látex pode vir negativo, porque você pode, no caso da artrite, ter soro positiva e artrite reumatoide soro negativa. Isto é, o exame pode vir positivo ou pode vir negativo. Agora, a gente pede normalmente um exame que é atualmente o mais moderno, mais atualizado, que é o anti-CCP, que é a anticitrulina. Esse tem 99% de especificidade. Então, aí não há dúvida, então, associando-se os sintomas clínicos e a característica clínica de sintomas, né, aos achados, né, que você acha, e mais exame de laboratório, você fecha o diagnóstico. Fecha o diagnóstico. E o tratamento precoce, então, é fundamental. Fundamental, precoce, quanto mais cedo você tratar o paciente. E hoje, graças a Deus, nós temos uma terapêutica muito avançada que você pode tratar e o paciente recupera muito. O tratamento hoje é a base de quê? Ainda a gente usa muito pouco corticoide, a gente usa metrexate, que é uma droga padrão. Nós usamos leflunomida, se falha é o metrexate, e se essas drogas todas falarem, a gente pode usar os biológicos, que são drogas caras, mas que são arsenal que a gente utiliza em alguns pacientes. Obrigado pela participação conosco aqui, Marco Antônio. Muito obrigado, Mamone, mais sucesso para você. Tá, obrigado. Muito bem, nós estamos terminando o nosso programa. Agradecemos a gentileza da tua atenção e esperamos contar com a tua audiência para um próximo programa. Nosso muito obrigado.